Boa tarde, seguidores do Portal Giro. Estamos aqui em mais um dia de entrevistas com os candidatos das eleições de 2018 e o candidato convidado de hoje é o Francisco Branco, mais conhecido como Chico Bancário da Caixa, do PSOL. Francisco disputa pela primeira vez um cargo eleitoral. O candidato a deputado estadual tem 58 anos, é petropolitano, casado e trabalha como bancário. O sindicalista atuou como militante de oposição no período da ditadura militar e teve participação ativa no Fora Sarney e Fora Collor, no período de redemocratização. Chico é funcionário público da Caixa Econômica Federal há aproximadamente 37 anos e atualmente atua no seu partido como tesoureiro. Primeiramente, boa tarde, Chico. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é a primeira vez, muitos anos de militância em causas populares, primeira vez disputando um cargo eleitoral. Por que conseguir essa cadeira na Assembleia Legislativa? Por que ser deputado estadual? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem estiver nos assistindo, né? Como você já iniciou aí a apresentação, eu sou militante, ativista das causas sindicais, trabalhistas e populares há muitos anos, né? Em meados de 2017, a situação do Estado e do país me deixou muito desconfortável de ficar apenas na minha militância sindical, na minha militância muito próxima ao meu entorno, né? E por conta do discurso de ódio que eu vi florescer e por conta do retrocesso dos direitos trabalhistas, né? Então estava ficando muito desconfortável eu ficar só ouvindo falar dessas notícias, né, desagradáveis de perda de direitos, e pela primeira vez decidi ampliar o meu campo de lutas, né, e apresentar meu nome como uma alternativa também para o interior do Estado, né? Eu atuo mais em Três Rios atualmente, porque eu trabalho e resido lá. No entanto, eu sou nascido e criado aqui em Petrópolis. Até os 21, 22 anos morei aqui, minha família toda daqui. Então, a gente também acompanha um pouco do que acontece aqui na cidade. Sei da existência do candidato Yuri Moura, pelo PSOL, também uma excelente opção. Assim como eu sou candidato pelo PSOL, Chico da Caixa, tem o Yuri Moura. São excelentes opções. Não venho aqui para me opor à candidatura dele, muito pelo contrário. Entendido, candidato. Nossa entrevista tem duração de 30 minutos e agora eu vou sortear o primeiro tema e a gente vai interagir um pouquinho e vou te fazer perguntas sobre os temas que a gente vai sortear. Vamos começar para o primeiro tema desta tarde com o candidato a deputado estadual Francisco Branco, mais conhecido como Chico Bancário da Caixa. O primeiro tema desta tarde, candidato, é igualdade. É um assunto bastante interessante, porque a gente vive em um momento da humanidade que as pessoas afloraram dentro de si muito ódio, afloraram aí a intolerância religiosa, a desigualdade social está se tornando maior com essa crise brasileira, a homofobia e causas como o feminismo têm crescido para que as mulheres ganhem força. Pensando nesse sentido de igualdade, o que o senhor pode fazer para que preconceitos possam ser quebrados e para que as pessoas possam se respeitar mais? Na realidade, não é à toa que eu me candidato pelo PSOL, né? Justamente por me identificar por todas as bandeiras do partido. E com certeza o PSOL é um dos partidos que a gente sofre até preconceito por conta de defender justamente essas bandeiras. Contra a homofobia, contra a LGBTfobia, né, pela tolerância religiosa, pelo empoderamento da mulher, né? A gente fomenta a criação de coletivos de mulheres, né, justamente por esse quadro ruim que a gente vê hoje em dia. É um avanço do conservadorismo
inclusive afetando muito essa área. Lá em Tresis, por exemplo, a gente conseguiu aprovar, mesmo sem tendo mandato na Câmara de Vereadores, a gente conseguiu aprovar uma lei, por exemplo, contra o assédio sexual nos meios de transporte, né? Então, assim, a gente já vem batalhando nessa área e entende que, como deputado estadual, justamente a gente pode ampliar o nível de luta, né? Em termos de desigualdade social, candidato, o que a gente pode fazer para que as pessoas com menos recursos possam ganhar as mesmas oportunidades das pessoas de classes maiores? Eu particularmente sou favorável, por exemplo, às cotas, né? Os mais diversos níveis, né? Cotas sociais, cotas raciais, justamente pela desigualdade, né? A gente precisa entender que situações diferentes requerem ações diferentes. Se a gente tivesse aqui um muro de 1,80 m e fosse colocado para duas pessoas diferentes uma tarefa dela vislumbrar outro lado do muro, e o muro de 1,80 m, e tivesse uma pessoa de 1,50 m e 1,70 m, eu não poderia dar o mesmo caixote da mesma altura para os dois e cobrar que eles atingissem o seu objetivo. Eu teria que, para aquele que teria mais dificuldade de alcançar aquela altura, aquele patamar, eu teria que colocar um caixote mais alto. Então, a igualdade tem que ser igualdade de oportunidades, né? E, às vezes, igualdade de oportunidade é tratar na base das próprias desigualdades. Vamos para o segundo tema da tarde, após falar sobre igualdade, com o candidato Francisco Branco. Candidato, o segundo tema da tarde é segurança pública. Eu listei aqui um problema muito grande que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro, que é as grandes operações militares na capital carioca. Com isso, os criminosos da capital têm subido e têm ido para cidades menores. Cidades menores têm se tornado alvos desses criminosos que querem crescer ilicitamente. Como blindar nossa região desses criminosos? Primeira coisa, eu acho que não existe solução mágica para problemas tão complexos, né? Com relação à política que a gente vê adotada na segurança pública, é uma política baseada muito no enfrentamento, né? E esse enfrentamento tem gerado também esse tipo de situação, em que se enfrenta em certas localidades determinados grupos de bandidos, e que eles muitas das vezes migram para o interior, né? Eu acho que primeiro essa política geral teria que ser mudada. Eu sou a favor de uma política mais investigativa, né? de fomentar a inteligência policial para suas ações serem mais concretas, mais efetivas, né? Bem como o entendimento de que armas não são fabricadas no Estado, né? Droga não é produzida aqui. Então, tem toda também uma questão de evitar que essa droga e essas armas cheguem no nosso Estado. Você acha que a solução está em blindar as fronteiras da nossa região? Eu não sei se isso é possível, né? Blindar. Talvez uma forma de blindar maior seja dar oportunidades melhores até para os nossos próprios jovens. Porque o que acontece? Principalmente em cidades do interior, né? Hoje em dia, a gente sabe a precariedade do sistema prisional. Muitas das vezes, um jovem que é preso com um pequeno tráfico, né, sem ser um grande traficante, armado, tudo, aí ele vai e é encarcerado no Bangu 1, Bangu 2, nos grandes presídios do Estado. Quando ele volta para o Estado, para a cidade, ele volta, na realidade ele fez um curso de aperfeiçoamento da malandragem, do errado. Dentro desses presídios, dificilmente alguém que chega novo não tem que se associar
a facções para sobreviver dentro do presídio. Então, quando ele sai de lá, ele já sai com conhecimento negativo, com conexões negativas, e muitas das vezes traz isso também para as cidades do interior. Caso eleito, o senhor tem algum projeto para que os presídios sejam menos ocupados pelos jovens? Isso é um tema altamente polêmico, mas a gente não foge dos temas polêmicos. Talvez, né, uma das coisas que o interior teria que entender, eventualmente, seria um caso de custódia, para que o próprio preso da cidade, daquela região, não fosse se formar no crime dentro dos grandes presídios. Mas é um tema assim, que esses temas todos têm que ser claramente discutido, não pode ser enfiado goela abaixo da sociedade, mas tem que ser discutido justamente para as pessoas entenderem, né, o desdobramento dessas coisas. Os temas polêmicos não podem ser tabus, ele tem que ser discutido e enfrentado justamente para saber aonde a gente pode avançar, o que pode ser feito concretamente. Entendido, vamos para o terceiro tema da tarde, após falar sobre igualdade e segurança pública. O terceiro tema desta tarde vai ser cultura. Candidato, quando eu falo de cultura, eu penso em monumentos históricos importantes não só para Petrópolis, mas também para o Brasil, como o Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont. A gente viu há pouco tempo um descaso com o Museu Nacional, que é imprescindível não falar sobre esse assunto. Como fiscalizar a fim de minimizar esses descasos com os nossos monumentos históricos? Acho que não dá para falar do que aconteceu no Museu Nacional sem falar da PEC de congelamento dos gastos, né? Em saúde, educação, cultura, como um todo, né? Porque sem recursos vem a precariedade e vem essas situações como a que ocorreu no Museu Nacional, né? Eu acho que a cultura é um caminho muito importante, né? Até para você fomentar o crescimento das cidades, né? Eu acho que com a cultura você pode também estar incentivando o turismo, né? Eu vejo Petrópolis, eu que sou daqui, quando eu era mais jovem, hoje já não pratico tanto montanhismo, mas eu subi o Morro Açul, o meu castelo, né? Eu acho que aqui tem uma vocação não só da cultura formal, dos museus e tudo, mas também o ecoturismo, né, como uma fonte importante que pode até trazer recursos para a cidade, né? E questão da cultura, eu acho que eu fico vendo coisas práticas, né? Também, às vezes, as cidades do interior, às vezes contrata um determinado festa que tem na cidade, o período de festas, contrata 2, 3 grandes artistas, e eu sei, eu vejo isso, eu sei que acontece dessa forma. Às vezes um artista recebendo 500 mil, outro 300 mil. Eu acho tudo bem você dar oportunidade, às vezes até quem não consegue ver um grande artista desse, através do poder público trazendo esse artista. Mas eu acho que, por exemplo, devia ter uma parte desses recursos destinados à produção local, às bandas locais, né? Os grupos de teatro locais, não só para os grandes nomes, mas também justamente para a cultura local, para fomentar, até voltando àquela pergunta anterior, de você blindar o jovem, você envolvê-lo com tarefas, envolvê-lo com práticas saudáveis, né? Você já está blindando dele se envolver muitas vezes com drogas, com outras situações. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Acho que é difícil você falar até de um tema sem olhar o macro, né?
porque está tudo, acho que, interligado e a gente tem vontade de estar atuando em todas essas áreas na medida do possível, né? Vamos para o quarto tema da tarde, com o candidato a deputado estadual Francisco Branco, mais conhecido como Chico Bancário da Caixa. Vamos para o quarto tema, candidato. Vamos falar agora sobre um tema bastante polêmico e que veio à tona nestas eleições, que é o porte de armas e descriminalização das drogas. Esse tema esbarra em segurança pública. E como candidato a deputado estadual e possivelmente, se for eleito, qual é a sua posição de acordo com esses assuntos? Liberação de porte de armas, sou completamente contrário, né? Eu acho que só vai gerar mais violência, né? Nós temos, muitas das vezes a gente vê situações que as pessoas vão às vias de fato, numa briga de trânsito, numa briga entre torcidas. Imagine todo mundo armado, né? Somos, né, o partido, a posição do partido também é essa, somos totalmente contrário à liberação das armas. Não achamos tem candidato que parece que a resposta para tudo é mais arma, mais arma, mais arma. A solução por armamentar as pessoas, por armar as pessoas, né? Nós entendemos que não. Com relação às drogas, né, mais uma vez, é um tema polêmico, como você disse, né? E é um tema polêmico, para mim, que deve ser enfrentado. Eu, particularmente, não sou favorável ao uso de drogas, mas eu acho que a forma como lida com essa situação no país, eu acho que descriminalizar talvez seja o melhor caminho. Na sua opinião, os presídios passariam a ser menos ocupados pelos jovens se houvesse essa descriminalização das drogas? Com certeza, né? Só para completar, eu usei drogas na minha juventude. E, entre elas, a droga álcool, né? A droga álcool parece que as pessoas não se importam. No entanto, é a droga que mais mata em acidentes de trânsito, em brigas, e aí, só que ela é aceita socialmente. Eu, há 25 anos que eu não faço uso de qualquer substância que altere o humor ou a mente. Ou seja, eu não uso sequer a droga álcool, que é uma droga que entorpece e que causa tantos prejuízos. Mas, com certeza, diminuir o encarceramento. E a outra questão que tem que ser discutida, que é a falência da atual política de combate às drogas. A atual política, eu acho que morre muito mais jovens no processo de combate às drogas do que a overdose. Hoje em dia é raro você eu ouvi falar de alguém que morreu de overdose. No entanto, quantas vezes você vê que um jovem morreu num confronto com a polícia por estar, às vezes, apenas numa localidade em que vende, a bala perdida mata aquele que, às vezes, uma mãe, um filho, que não estava nem envolvida naquela situação diretamente. Então, acho que esse tema tem que ser discutido sim. E volto a dizer, defender a descriminalização das drogas não é defender o uso das drogas. Em momento algum, meus filhos eu educo, eu tenho um filho, por sinal, eu sinto empatia por você, porque meu filho também se chama Gabriel, né? Eu tenho um filho chamado Gabriel e a Luísa, sempre eduquei eles de todas as formas para que não usem, que tenham consciência do problema das drogas. Neste tema, candidato, está em evidência a maconha, que já tem seu uso medicinal liberado aqui no Brasil. Para uso recreativo, você é a favor? Olha, eu não usaria e nem indicaria, não estimularia ninguém a usar. Mas é uma demanda da sociedade, né? Então, assim, eu acho que falar em descriminalizar drogas e não liberar o uso recreativo da maconha é uma falácia. É uma falácia. Porque
Não existe descriminalização se for, pode usar o medicamento que tenha cannabis. Isso não vai resolver, né? Eu acho que Portugal tem um exemplo muito bom nesse sentido, em que a descriminalização tem servido para desmistificar o tabu das drogas. Poder discutir as drogas realmente, quais são os efeitos, o que acarreta a curto prazo e a longo prazo, não pelo ponto de vista repressivo, mas pelo ponto de vista real. Eu volto a dizer, fui alguém que usou, graças a grupos de ajuda mútua, né? Graças a grupos de ajuda mútua, eu pude me afastar do uso. Então, assim, não apoio, não estimulo o uso. Agora, eu acho que a política repressiva é um fracasso. Primeiro que ninguém deixa, qualquer um que quiser usar droga, sendo ilícito ou não, vai sair daqui e vai conseguir, vai adquirir. Então, por um lado, a repressão não funciona em não haver a oferta. Por outro lado, gera a superlotação dos presídios. 5%, volto a dizer, falo mais de presídios porque é lá que eu estou morando, né? 5% da população de presídios está encarcerada em presídio no Estado. Entendido, candidato. Vamos para o próximo tema da tarde. O próximo tema, Francisco, vai ser educação. Para falar de educação, eu vou tocar no assunto com você sobre o ensino médio técnico. Caso eleito, o senhor tem projetos para trazer esse tipo de ensino para a nossa região, para que nossa região seja mais ocupada para o ensino técnico profissionalizante? Eu acho muito importante o ensino técnico, né? E digo por quê, né? Eu não tenho curso superior, né? E há muitos anos trabalho na Caixa Econômica, consegui passar no concurso, tenho conseguido manter essa atividade ao longo dos anos, e eu tenho a formação técnica formado no Liceu Municipal de Petrópolis, né? Então, com certeza, eu acho muito importante como opção. Eu acho que tem um discurso aí que eu acho assim que as pessoas de baixa renda, a gente tem que ter condições de que eles possam ascender também à universidade, também ao terceiro grau, né? Ao ensino universitário. Mas deve ter uma boa opção de escolher cursos técnicos. Às vezes, curso técnico não impede, às vezes, um bom curso técnico, às vezes de 2, 3 anos, e a partir daquele curso técnico, a partir de trabalhar naquela área, muitas das vezes até conseguir posteriormente fazer um terceiro grau, né? Então, com certeza, é uma bandeira que a gente gostaria muito de estar defendendo e buscando recursos, a implementação de escolas técnicas, não só no interior, mas em especial também. Eu vou pegar um gancho nesse assunto, candidato, para a gente falar também sobre emprego. Eu estava vendo seu histórico e vi que o senhor é contra reformas trabalhistas e previdenciárias. Como aumentar o número de empregos sem que essas reformas sejam aprovadas? Abro aqui um parênteses, né? Eu não sou político profissional, né? Talvez as pessoas possam estar percebendo isso, um pouco de nervosismo da minha parte e a dúvida até se eu mantenho o foco em você ou na câmera, né? Eu não me sinto muito à vontade de conversar com uma pessoa e não olhar para ela, né? Com relação, eu me posicionei fortemente contra a reforma trabalhista, né? Nós participamos da organização enquanto partido, enquanto sindicalista, de um protesto grande lá em Três Rios, grande para o nível do tamanho da cidade, mas reuniu cerca de 300 pessoas. Porque a reforma trabalhista é um retrocesso terrível, né?
Vou abrir um paralelo para explicar melhor com relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, nós também nos posicionamos contrários e também organizamos um protesto. O que ocorre? Esse mesmo protesto intransigente, com as mesmas forças envolvidas na construção desse protesto, reuniu 2.000 pessoas. E a reforma trabalhista, a reforma da Previdência foi barrada no primeiro momento. A reforma trabalhista reuniu 300 e não foi barrada, foi aprovada. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela mexeu com 200 itens da CLT. Então, foi mais difícil para a população entender o quanto é nefasta a reforma da trabalhista. A reforma da Previdência, todo mundo sabe o que é ficar sem aposentadoria. Então as pessoas entenderam mais claramente o quanto é ruim. E aí maior número de pessoas se posicionaram contra. Né? A reforma trabalhista, ela foi vendida como a solução para o desemprego. Solucionou? Não temos aí 13 milhões. Cadê a solução da reforma trabalhista? O que nós vamos ver é o contrário, porque a gente condenou a reforma trabalhista e a gente sabia que no dia seguinte não ia ser o caos, não. O caos, a reforma trabalhista, incluindo aí a terceirização, vai ser ampliado ano a ano. Vai ser ampliado ano a ano. Com a terceirização, muitas categorias vão deixar de existir. Muitos concursos públicos vão deixar de ser feitos. Muitas das vezes, eu trabalho na Caixa Econômica, por exemplo, a terceirização ao longo do tempo, como eu já vi serviços prestadores que eram terceirizados, um trabalho muito mais precarizado, em que ao final do contrato, a Caixa é que teve que correr atrás para conseguir cumprir com os direitos trabalhistas de fundo de garantia, porque muitas das vezes essas empresas terceirizadas ficam na mão de laranjas, muitas das vezes o que está por trás são políticos. Como é mais precarizado, os acidentes de trabalho, né, 25% mais acontece em funcionários terceirizados, porque a empresa não investe em equipamento de segurança, não investe na CIPA, como deve ser, não investe em engenharia de segurança. Então, assim, o problema decorrente da reforma trabalhista está em curso. Infelizmente, a gente tem que lutar e nosso próprio partido propõe a revogação da reforma trabalhista. Né? Candidato, nós estamos chegando quase aos 30 minutos de entrevista, mas eu acho que ainda dá para a gente falar sobre o último assunto da tarde, bem rapidinho, para o senhor poder dar as considerações finais para o público que nos acompanha neste momento. Vamos para o último assunto da tarde e vamos falar, candidato, sobre transporte público, candidato. A gente vê frotas menores e falta de infraestrutura nos terminais rodoviários. Caso eleito, o que o senhor pode fazer para que a frota melhore, aumente, para que haja uma infraestrutura de qualidade nos terminais rodoviários e que seja uma mobilidade urbana eficaz? Nem tudo o deputado pode fazer, mas tudo ele pode cobrar e fiscalizar. Né? Um dos problemas que a gente vê muito em relação ao transporte, a gente vê aí no estado do Rio, a máfia dos transportes, né? E muitas das vezes nas cidades do interior você vê os monopólios, você vê empresas que saem década, não é nem anos, sai década, entra década, são as mesmas empresas que permanecem atuando, prestando ou não um bom serviço. Então, com certeza, como deputado estadual, a gente vai usar não só fomentar o que a gente puder fazer nesse sentido, mas também a fiscalização, a cobrança, a denúncia, o acompanhamento e o suporte àqueles que se colocam contra esse tipo
O candidato respondeu agora sobre o último tema da tarde, que foi sobre o transporte público. Eu vou deixar o senhor à vontade agora para o senhor dar as suas considerações finais para o público que nos acompanha. Primeiramente, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que é muito importante ter um espaço, né, para que a gente possa mostrar as nossas intenções, se colocar à disposição do público como uma opção, né? A gente já vem fazendo em 2017 a gente decidiu ampliar a nossa luta, além da luta sindical, além da luta social, né? E aí nós conseguimos assumir o diretório do pessoal em Três Rios, né? Nós conseguimos, como foi dito aqui, mesmo sem mandato na Câmara Municipal, a aprovação de uma lei contra o assédio no transporte público, transporte coletivo. Conseguimos recursos para a cidade com o deputado federal Glauber Braga, a quem eu também defendo o voto, né, que é candidato à reeleição. Estamos colocando o nosso nome à disposição, Chico Bancário da Caixa, número 50250, pela primeira vez. De tudo, andando pelas ruas, eu vejo duas coisas, né? Uma que me preocupa, que é muita gente dizendo que não vai votar. E uma outra que me alenta, que são as pessoas que diziam que não iam votar, mas por me conhecerem, por conhecerem a trajetória, não, eu vou votar porque você é candidato. Então, se eu fizer isso para uma, duas pessoas, já é uma grande vitória. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui nos nossos estúdios, gostaria de agradecer também a presença do público que nos acompanhou em mais uma tarde de entrevistas com os candidatos das eleições de 2018. O convidado de hoje foi o candidato a deputado estadual Chico Bancário da Caixa. Agradecemos a todo o público. Portal Giro 2018 eleições é aqui, o dia a dia dos candidatos, a apuração dos votos você acompanha aqui. Tchau e muito obrigado.